Olá, sou a Leide, fui adotada por um japonês e moro no Japão. Um vídeo anterior, eu compartilhei com vocês que Jesus foi a chave para reconciliamento com a minha mãe biológica. E neste vídeo, gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Confesso que eu relutei bastante, mas chegou ao ponto que eu não conseguia mais dormir. E quanto não compartilhar essa cura, essa libertação sobrenatural que Deus fez na minha vida. Então eu acredito do fundo do meu coração, a mesma cura, libertação que sobrenatural que Deus fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida também. Então Jesus é a chave para o perdão. Antes de compartilhar, gostaria de orar com você. Deus, muito obrigada que estou aqui na Tua presença, Pai. Isso não é apenas um vídeo, Pai. Isso é um testemunho que o Senhor fez na minha vida. E eu acredito, Pai, em obediente a Ti. Porque por vários dias, o Senhor me acordou de madrugada enquanto eu não visse aqui compartilhar. Porque eu sei que tem muitas mulheres, Pai, que precisam ser alcançadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E isso não é na força humana, porque na força humana é impossível. Mas o que o Senhor fez na minha vida, o sobrenatural, através, Senhor, deste testemunho, que o Senhor possa alcançar os corações também. Em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de pedir algo para vocês, carinhosamente, que esse testemunho é realmente para as mulheres que quer libertação, quer a cura. Como falei para vocês, relutei por anos sobre testemunhar isso, mas é algo que Deus está me pedindo, porque eu acredito que Ele quer realizar, né, essa cura, libertação no coração de muitas mulheres que vai estar aqui me assistindo. Então eu acredito que as coisas espiritual é muito real, é muito sério, né? Então, se de repente você está assistindo até aqui, você tem um coração crítico, eu peço que não assista. Não assista. Pula o vídeo, vai assistir outras coisas, porque quando você tem um coração crítico, você não está me criticando, mas você está criticando a Ele, a Deus, que fez todo esse sobrenatural na minha vida. Então, peço, por favor, quando eu tinha 5 anos de idade, junto com meus pais que me adotaram, eu vim morar aqui no Japão. E quando eu tinha 10 anos, infelizmente, eu fui abusada pelo meu pai que me adotou. Como aconteceu? Na época ele era caminhoneiro e eu gostava muito de viajar, achava bem legal esse negócio assim de conhecer outra cidade aqui no Japão. E um dia então eu pedi para que ele me levasse também. E ele falou que tudo bem, minha mãe também falou que tudo bem e eu fui. Era num sábado, né? Era folga da minha escola. Então eu fui com ele. E aconteceu que no meio do caminho, eu vi que ele desviou do caminho principal e foi subindo numa montanha. E para um coração de uma criança de 10 anos, né? Tipo, era criança, mas eu achava algo estranho, mas nada que saiu do controle. Mas de repente, daí ele parou no lugar que não tinha mais pista, era uma montanha fechada e atrás do caminhão tem aquele lugar, né, que os caminhoneiros dormem e infelizmente ali aconteceu o ato. E eu fiquei muito assustada, não sabia o que pensar, fiquei com medo, vários sentimentos, nojo e tudo mais, né? Para as pessoas que já sofreram isso, sabe, os sentimentos que vêm. E infelizmente esse abuso aconteceu por quase um ano, né? Então assim, no final de semana, no sábado, que todo mundo saía da minha casa para trabalhar, a escola era folga, e meu pai lá dentro de casa, então ele me procurava, na verdade, né? Então, para que não acontecesse o ato de novo, muitas vezes eu pegava o sapato da minha escola, a mochila da minha escola, tudo da minha escola e eu me trancava no armário. Então, ali eu ficava torcendo para que ele não me encontrasse. E muitas vezes não me encontrava, mas depois que descobriu, já era. E muitas pessoas podem pensar, ué, mas por que você não fugiu? Por que você não falou? Gente, um coração de uma criança de 10 anos, ela tem muito medo mesmo. Principalmente ainda quando você é ameaçada, né? Quando você é ameaçada de que se você falar, né, a sua mãe vai morrer. A sua mãe e você, vou acabar com vocês. Então, essas ameaças, para uma cabeça de uma criança de 10 anos, gente,
paralisa. É uma coisa que me paralisava, me deixava congelada, porque eu pensava assim, se eu correr daqui, e se ele me alcançasse? E se ele me alcançar? Pronto, minha mãe tá morta. Então, o medo me fazia congelar. Eu não conseguia me mover dali. Então, fiquei aí mais ou menos quase um ano, né, nessa luta, nesse atormento. E um pouco antes de acontecer isso na minha vida, eu conheci Jesus. Uma menina chamada Michelle, na época, entrou na minha escola, tinha acabado de chegar aqui no Japão, e ela começou, então, ela é cristã, ela começou a me evangelizar, né, sobre isso. No próximo vídeo, vou estar compartilhando com vocês a minha conversão aqui no Japão. Então eu já conhecia Jesus de ouvir falar, né. Só sei que daí um dia minha mãe descobriu. Como ela descobriu? É que eu implorava muito para que ela não saísse. Quando tinha festa de comes e bebes na fábrica aqui no Japão, eu implorava para ela me levar. Ai, não deixa eu aqui sozinha, me leva. Até que um dia ela perguntou para mim, filha, o seu pai tá fazendo alguma coisa com você? Na hora que ela falou isso, eu congelei. O medo, né, tomou conta de mim, eu congelei, não respondi nada para ela. E ela descobriu, como toda mãe, né, algo de estranho tá acontecendo. E aí aconteceu que ela descobriu e tudo mais, ficou aquela brigaiada e tudo mais. Gente, só sei que quando eu tinha 14, 15 anos, né, essa minha amiga Michelle me chamou para o encontro com Deus, que tinha 3 dias, né? Ia ser 3 dias de ministrações na igreja, então ela queria que eu fosse muito, mas claro, ninguém sabia dessa história, porque é uma coisa que eu carregava, ninguém sabia dessa história, a não ser minha mãe, né? Eu não contei isso pra ninguém na época, não contei pra ninguém, eu tinha muita vergonha, nojo, eu não podia ver na televisão um pai com uma filha que eu achava que já tá acontecendo um ato. Então a imagem manchou para mim. A imagem de um pai, de uma filha, tinha manchado, né? E então eu tinha muita vergonha, muito nojo. Então eu não tinha conversado isso com ninguém, nem com a melhor amiga na época, a Michelle, eu não tinha abrido isso para ela, né? Tinha acontecido isso comigo. E só sei que daí, então, com 14, 15 anos, ela me chamou, eu achei muito interessante, eu fiquei curiosa. Então, eu pedi a minha mãe que deixasse, ela falou que tudo bem, então eu fui. Gente, só sei que lá nesse encontro, a primeira ministração foi de boa, e no segundo dia falou sobre o passado, começou a ministrar sobre abusos, sobre muitas coisas, né, do passado, mas claro, ministrando ali que Deus queria libertar e tudo mais. Só sei que do começo ao fim, eu fiquei envergonhada, eu fiquei com a cabeça baixa. E toda aquela cena, aquela coisa assim, começou a vir na minha mente, eu fiquei muito mal. Só sei que quando no segundo dia acabou a ministração, e é legal que esse encontro é separado o local, para as mulheres e para os homens. Então eu estava no local ali, sendo ministrada, né, só mulheres, assim, só para as mulheres, né. Só sei que quando acabou a ministração, a tia Luzinete veio até mim. A tia Luzinete, na época, ela estava ali intercedendo, né, fazendo um papel de intercessão. Era da mesma igreja que eu, Missão Apoio de Nagano, né? E então ela me chamou e ela falou assim: enquanto estava ministrando, Leide, do começo ao final, Deus, ele me revelou tudinho o que aconteceu com seu pai. Gente, eu até me arrepio. Na hora que ela falou isso, meu pai, eu abaixei minha cabeça e eu comecei a chorar. Porque no meu coração, fiquei falando, gente, ninguém sabe disso. Ninguém sabe, só eu e minha mãe, só eu e Deus. Como ela pode saber? O Senhor existe. Então, a tia Luzinete invocou todas as intercessoras, falou assim, ó, a Leide vai ficar no meio, todas as intercessoras em volta. Vamos começar a orar por ela. Ela veio hoje receber a cura, a libertação que Deus marcou encontro com ela. Eu me emociono, porque eu nunca me esqueço desse dia que Deus fez na minha vida. Eu choro, porque nós temos um pai que cuida da gente. Gente, vou te falar uma coisa. Talvez você pense, mas por que Deus permitiu? Se Ele nos ama, por que permitiu? Gente, lembra, Deus, Ele nos criou
com poder de escolhas. Lembra? Deus, ele não criou a gente como um robô, como um IA programado. Então, infelizmente, às vezes, nós vivemos, como fala assim, as escolhas erradas do pecado que a pessoa escolheu. Ou seja, o meu pai, né, que me adotou, na época ele fez a escolha errada, né? Ele escolheu fazer isso, infelizmente. Então eu sofri a consequência do pecado dele, mas não que Deus queria que acontecesse. Então assim também aconteceu lá no Éden, no Adão. Lembra que ele escolheu a desobedecer a Deus. A Eva escolheu ali a desobedecer, fazer o contrário que Deus tinha falado, né? Porque lá em Gênesis fala assim que Deus falando, eu fiz conforme a imagem, a semelhança, a minha imagem, ou seja, não é que a gente vai aparecer como Deus, como Jesus, no sentido assim, Deus, ele deu poder, a capacidade para nós humanos pensar, sentir e decidir. Então, Deus, ele não pode interferir na nossa decisão. Por isso que quando fala assim, quem quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Deus, ele não pode decidir por nós, por mim. Eu tenho que decidir, eu quero. Eu falo assim, eu quero, né? Então, Deus, porque Deus, ele não nos fez como um robô, ele não nos criou como IA, mas sim com a capacidade de decidir. Então, tava ali eu, no meio da roda, caída, né? Assim, com as barriga para cima, com os olhos fechados. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu só sei que eu fechei meus olhos e ouvia as vozes de intercessões orando, sabe? E eu lembro, gente, a primeira vez que eu tive a visão, e foi a única, né? Foi a única que eu tive a visão. Eu lembro que eu tava na mesa de cirúrgica, que fala, né? E eu só sei que eu gritei, comecei a gritar. A dor era intensa, era muito grande. Eu gritava. Só sei, minha gente, que de repente, do meu peito, assim, saiu uma bola desse tamanho, assim, de fogo, cor de fogo, de sol, assim, ó, saindo. E começou a subir. É como se fosse Deus estivesse levando embora toda aquela vergonha, aquela humilhação, aquela culpa, aquele medo, aquele nojo, tirasse. E eu vi assim a bola indo embora. Gente, depois que saiu isso de mim, eu senti uma paz que eu nunca senti. Eu comecei a ficar feliz, tão feliz. Gente, eu me emociono, me desculpa. Porque realmente eu me lembro como se fosse hoje. Eu senti aquela paz, alegria, aquele amor do Pai, de um Pai, nosso Pai Celestial. Sabe, eu senti abraçada, alegria, comecei a rir. Aí a tia Luzinete falou assim, pode deixar ela em paz. Ela me contando depois, né? Pode deixar ela em paz. Ela tá no braço do Pai agora, ela foi curada, ela foi liberta. E as intercessoras, né, foram orar pelas outras pessoas e tudo mais. E, gente, quando eu levantei como se fosse uma nova pessoa. E eu me lembro como se fosse hoje. Deus, quando Ele nos dá o perdão, Ele dá por completo. Lembra que o nosso Deus, Ele é completo, não é pela metade. Então, quando eu levantei, Deus me deu uma missão. Ele bradou no meu coração e falou assim, filha, hoje eu te encontrei e eu curei você. Agora você vai até o seu pai e você vai falar face a face, como eu te encontrei hoje. Você vai encontrar com ele e você vai liberar o perdão. Fala que você o perdoa e quero fazer a obra na vida dele também. Gente, o que vocês acham que eu fiz? Gente, como eu falei para vocês, eu levantei ali como uma nova pessoa, eu senti alegria que palavras humanas não podem explicar. Por isso que eu falo, o que Deus fez na minha vida é sobrenatural. Só Ele pode fazer, conforme a medida que você o permite. Então eu levantei ali prontamente, eu falei assim, sim, meu Deus. E eu não vi a hora de chegar em casa. No dia seguinte, era a ministração sobre ficar cheio do Espírito Santo. A gente recebeu a ministração, eu louvei, eu pulava igual a pipoca, querendo receber ali o batismo do Espírito Santo e tudo mais. Eu sei que daí chegou a hora de ir embora. Não vi a hora de ir embora. Eu só sei que eu me lembro que eu cheguei em casa, eu deixei a minha bagagem lá na porta e eu fui lá correndo aonde meu pai estava. E como costume, né, japonês, ele era um legítimo japonês,
Estava ali assistindo televisão e eu falei assim, pai, eu preciso conversar com você. Na hora que eu falei isso, ele já estranhou, porque eu não o chamava mais de pai. E ele parou a televisão, ele sentou na cama. E eu falei assim, pai, sabe o que aconteceu com a gente, entre a gente ali? Eu tô aqui para dizer que eu perdoo, Senhor, porque eu tive encontro com Jesus. E ele me diz que ele ama o Senhor também e quer fazer a obra na vida do Senhor também. E ele me falou, né, que para perdoar o Senhor, e hoje eu tô aqui para falar que eu perdoo de todo o coração que o Senhor fez. Então, na hora, assim, meu pai abaixou a cabeça e uma gota caiu. E ali eu chorei com ele, eu orei com ele por ele, para que Deus também se entrasse na vida dele e tudo mais. Então, naquele dia, eu resolvi entregar na mão de Deus. E Deus, então, ele levou, né, toda a dor, toda a culpa, toda a vergonha. Aquela imagem que era manchada de pai e filho, Deus, ele veio e limpou, né? E me fez dentro de mim uma libertação completa. Então, eu lembro que na minha adolescência até orava, eu pedia para Deus que eu não queria ter primeiro filho menina. Eu queria ter um menino, porque eu tinha medo disso. Mas hoje em dia, Deus ele fez com que eu habitasse em família. Hoje eu tenho 3 filhos, né? Um menino, mais 2 meninas. Mas eu não tenho medo, porque Deus ele veio realmente para me curar, né? Tirar todo o medo, me curar por completo. Então, isso que Deus fez na minha vida é como se fosse uma cicatriz. Quando a gente tem uma cicatriz, a gente lembra que a gente machucou, mas é uma cicatriz. Então, eu posso mexer que não dói mais. É isso que Deus faz. Eu posso até me lembrar o que aconteceu, que eu machuquei. O fato não tem como negar, não tem como mudar. Mas quando é cicatriz, quando Deus cura, eu posso até lembrar, olhar aqui, lembrar, mas não dói mais. Então é isso, né? Eu acredito que Deus também, ele quer alcançar seu coração. Porque quando a gente tá presa em alguma pessoa, no nosso ofensor, a gente não consegue viver. Parece que a nossa vida não vai para frente. E Deus, ele tá falando para você hoje que ele quer também te libertar, te curar. Quando a gente fala sobre perdão, parece que é algo assim tão injusto, né? Parece que a gente vai perder, mas não é sobre isso. O perdão, Deus também ele perdoou os nossos pecados. Quando a gente pega todos os dias, se não é no nosso ato, o nosso jeito de falar, o nosso pensar. Mas a Bíblia fala assim que Deus ele nos perdoou. Assim como ele nos perdoou, a gente também deve. Para quê, gente? Para a gente ser liberto, ter uma vida leve. É isso que Deus, ele fez na minha vida, ele me trouxe uma vida leve, sabe? Novamente, de libertação. Eu não, sabe, não preciso ficar ali mais presa ali com o meu ofensor. É isso que Deus fez, é isso que Deus quer fazer também na sua vida. Então, e naquele dia eu me permiti, sabe? Me permiti, falei assim, Deus, eu não quero mais carregar isso na minha vida, me ajuda. Foi isso que eu fiz. E Deus, ele fez essa cura, né? Essa libertação. Gente, é isso. Então, eu quero orar com você, por você. Em nome de Jesus. Deus Pai, muito obrigado que até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado por esse momento, por cada vida que está aqui me assistindo. E o Senhor também está vendo cada coração, talvez às vezes machucado, também já viveu isso e ainda não conseguiu se libertar, ainda não se permitiu, Senhor, de liberar esse perdão para que possa viver liberta, curada. Eu te peço em nome de Jesus, o sobrenatural que o Senhor fez na minha vida, o Senhor pode fazer também a minha irmã, cada mulher que me assiste aqui, Senhor. Isso não é obra de homem, é obra do Senhor. É só o Senhor que pode fazer, liberar, Senhor, esta cura emocional. Cura, Senhor, cada mulher que está aqui, o Senhor possa tocar, que o Senhor possa ali, Senhor Jesus, estar ali abraçando cada mulher, ó Pai.
Você está na cozinha, você está no quarto. Senhor, toca o coração. Eu não posso fazer isso, mas o teu Espírito que vive pode fazer. E como eu, naquele dia, eu decidi, eu me permiti que Deus entrasse na minha vida, fazer esta cura. Cada pessoa, cada mulher que está aqui, Senhor, possa se permitir também, para que a partir de hoje, Senhor, ela possa viver, confessar que sim, eu perdoo o ofensor, mas que possa viver a sua vida livre, livre disso, livre da culpa, livre da dor, livre que tudo que oprime. Deus, faz essa cura que só o Senhor pode fazer, ó Pai. Nós temos um Deus que escuta nossas orações. Eu sei que o Senhor está ouvindo. Senhor, cada lágrima que está escorrendo agora, Senhor, dá força. Dá força, Senhor. Como aquele dia o Senhor me deu força. Dá força para minha irmã também, para cada mulher que está me assistindo. E aí que esse bálsamo de cura possa entrar na sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, o fato de perdoar, isso não significa que precisa viver junto. Mas o fato de perdoar é porque o Senhor perdoou primeiro, o Senhor me amou, então também eu vou perdoar para que eu possa viver livre. É isso. Em nome de Jesus eu oro. No nome de Jesus. Vem com tua graça para cada coração. E que a partir de hoje, em nome de Jesus, você possa viver livre. Em nome de Jesus. Amém.